Se você gosta de histórias paranormais, sobrenaturais e mistério, você está no lugar certo. Meu nome é Beth Dori e hoje eu vou contar mais um caso para você. Bora lá? O paranormal e festa. Bom, tem muita gente que não gosta de ir em festa porque não se sente bem. Às vezes acha que o ambiente está carregado ou são as pessoas que estão ali estão carregadas. É por conta do estado de espírito de cada pessoa que está ali no ambiente e até mesmo pelo exagero de bebida. As pessoas elas ficam mais vulneráveis, né? Vamos assim dizer. O ano era 2024 e o rapaz, que a gente vai colocar o nome dele aqui de Ricardo, na época estava com 16 anos. Então, era virada de ano e estava todo mundo reunido na casa dele. E ele conta assim que na época eles moravam na casa que era do avô da mãe dele. Na realidade era bisavô dele. Eles moravam lá e aí toda a família se reuniu lá para poder comemorar a virada de ano. Então, tava todo mundo comendo, bebendo, se divertindo. A mãe dele estava super animada e foi em um determinado momento que ela pediu para que ele fosse até no fundo, nos fundos da casa, para pegar mais gelo, porque a bebida de todo mundo já estava esquentando e o gelo que estava ali para eles poderem usar já estava acabando, né? Aí só que aí ele tinha que ir lá no fundo da casa, não, onde que não tinha ninguém, que era um quartinho, tipo aqueles quartinhos de despejo que só coloca coisa velha lá dentro, e ali também tinha o freezer, não, onde que guardava carne, guardava gelo, bebida, e ele tinha que ir lá. Só que ele não gostava muito de ir lá nos fundos sozinho, ele achava que aquilo tinha um certo peso, tinha um clima pesado. Só que aí a mãe dele falou assim, você vai ter que ir, você vai lá buscar o gelo. Aí ele, obediente, né, ele pegou e foi. Só que aí a mãe dele não foi buscar o gelo e mandou ele porque ela tava no karaokê. Ela tava lá do lado de fora, tava na área, e ela tava cantando, ela tava se divertindo, né? Então ela pegou e pediu para que ele fosse, né? Então ele teve que ir. Aí ele foi, passou por todo mundo, passou pelo corredor da cozinha, saiu do outro lado da casa e foi lá pro fundo da casa. Foi nesse quartinho. Aí ele conta assim que quando ele chegou lá, tava tudo muito escuro, ele passou a mão no interruptor ali, ele acendeu a luz, só que a luz estava meio falhando, ó, bem antigo, né? A luz estava meio falhando, estava piscando. Aí ele viu o freezer em um canto, lá no fundo, e tinha muita coisa velha, muitas caixas com coisas antigas, tinha resto de móveis, de madeiras ali, que a mãe dele disse que ia aproveitar, e tinha um guarda-roupa, daqueles guarda-roupas antigos de madeira maciça, em um outro canto. O freezer ficava de um canto e o guarda-roupa do outro. Aqueles guarda-roupas bem antigos, que aquele guarda-roupa era do finado bisavô dele. Aí ninguém tinha tirado de lá, porque além do guarda-roupa ser muito pesado, muito grande, a madeira era boa, por mais que fosse bem antigo. Aí a mãe dele não queria se desfazer do guarda-roupa. Então, ele passou, ele foi andando devagarzinho, como a luz estava piscando, ele acendeu a luz do celular, a lanterna do celular. E o cheiro ali tava um cheiro insuportável de mofo com terra, umidade, poeira. Tava um cheiro bem pesado. E foi aí nesse momento que ele estava andando, quando ele estava quase chegando perto do freezer, ele começou a sentir uma sensação horrível de que como se tivesse alguém observando ele. Aí ele começou a olhar para os lados, meio desconfiado, mas não tinha ninguém, ele estava sozinho. Ele mal conseguia ouvir o barulho das pessoas lá fora, porque ele estava no fundo da casa e o pessoal estava todo mundo lá na frente, lá na outra área. Então ele chegou no freezer, abriu, né, a tampa do freezer e começou a tirar as carnes para pegar o gelo que estava lá por baixo. Foi aí que ele começou a ouvir um barulho dentro do guarda-roupa, como se tivesse algo ali se debatendo lá dentro. Só que era impossível, porque o guarda-roupa estava trancado. Ninguém entrava lá, ninguém mexia em nada lá, porque ali era tudo coisa velha. Aí aquele barulho foi aumentando, foi aí que ele escutou a voz da mãe dele. A voz da mãe dele estava vindo de dentro do guarda-roupa, falando assim, Ricardo, sou eu, meu filho, abre aqui para mim. Ele diz assim que na hora ele congelou. Ele não sabia se ele corria, se ele ficava ali, se ele ia lá para abrir a porta do guarda-roupas. Aí ele conta assim que aquela voz foi aumentando e pedindo,
Vem cá, meu filho, abre a porta para mim, eu tô presa, me tira daqui. Aí, como era a voz da mãe dele, era o timbre da voz da mãe dele, chamando ele. Então ele começou a caminhar no sentido do guarda-roupas. Aí a voz, Ricardo, abre logo aqui para mim, por favor, Ricardo. E começou a balançar a porta do guarda-roupas. Aí ele parou um instante, ele pensou, mas como que minha mãe passou por mim e eu não vi? Eu deixei ela lá no karaokê. Como que ela veio na minha frente e eu não vi nada? Não tinha como ela ter passado por outro lugar, porque era apenas o caminho que ele tinha feito. O corredor, a cozinha e depois a outra área e passou para a casa do fundo. Aí foi nesse momento que ele parou. Na hora que ele parou, aquela voz ficou mais intensa e começou a falar com mais altivez. Abre aqui logo, Ricardo. Abre aqui logo porque eu preciso sair. Nesse momento, começou a ventar muito e a janela desse quartinho abriu de uma vez. Quando a janela abriu, aí ele conseguiu ouvir a voz da mãe dele que estava cantando lá no karaokê. Nesse momento ele deixou o gelo cair no chão e ele foi andando para trás, ele foi dando passos para trás e aquela voz que estava dentro do guarda-roupas aí começou a ficar uma voz mais grave. Não era mais só a voz da mãe dele, era uma voz agora diferente. Abre, abre, eu quero sair, abre. E ele andando para trás, até que ele pegou e saiu correndo. Correu como nunca. E foi empurrando todo mundo, passou pela cozinha, pelo corredor, até que ele chegou perto da mãe dele e sentou no chão. A mãe dele percebeu que tinha acontecido alguma coisa. Ela olhou e acenou para ele com a cabeça e as mãos o que tinha acontecido. Ele só balançou a cabeça que não era nada. Como que ele ia explicar o que tinha acontecido? Ninguém ia acreditar nele. Ele disse que nunca mais ele foi naquele quartinho sozinho. Bom, a pessoa que mandou esse caso não contou o final, o que foi que eles fizeram com o guarda-roupa. Se ele contou para a mãe dele o que tinha acontecido. Eu não sei se eles doaram guarda-roupas, se eles quebraram, se tacaram fogo no guarda-roupa. Ele só disse que nunca mais entrou naquele quarto. E se você gostou desse caso, curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal, beleza?